Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos fazer o estudo da pergunta 140 de O Livro dos Espíritos, 140 e 140A. Nossos ouvintes devem estar percebendo que nós estamos fragmentando bem o estudo, mas é exatamente por causa do seguinte: nós percebemos a dimensão dos conhecimentos contidos nessas perguntas que aparentemente têm respostas tão curtas, mas que têm uma grande profundidade. Hoje temos para fazer o estudo a Alessandra. Olá, ouvintes, muita alegria de estar aqui. Paz e bem para todos nós. Guilhermina. Oi, que bom estarmos de novo aqui, dando continuidade ao nosso estudo. E Angélica. Um prazer enorme estar aqui. Não estranha. Gente, ela tem uns olhos de safira tão lindos que eu tenho que falar romanticamente. Ah, Senhor. Angélica. Ai, meu Deus do céu. A Guilhermina nem tem isso. Não. Presta atenção, garoto. Presta atenção, garoto. Presta atenção, né? Está hoje rodeado de mulheres. Pois é, hoje você está em minoria. O universo é feminino. Você está em minoria hoje, não sei se você percebeu, ela falou tudo. Mas eu vivo dentro do universo feminino, eu pedi a Deus um harém e recebi. Só Jesus, meu Mulher, Deus. É o oposto do meu. Minha mãe, que já partiu, mas ela continua presente por lá, né? Então, eu vivo cercado de mulheres, graças a Deus. Mas é isso aí. E que muito bom estarmos aqui para dar continuidade a este capítulo, que é extremamente aguça, né? Nosso senso de pesquisa, né? Nosso senso de entendimento, e que seja o estudo, né? A nossa alavanca de progresso. Vamos lá. Vamos. Você vai começar. Caramba, que honra. Pergunta 140, é contigo mesmo, minha filha. Bom, 140, Kardec pergunta aos espíritos: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Os espíritos respondem: isto ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa. Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem, por isso, se dividir. Ou seja, nós estamos batendo já algumas semanas, né, na questão dessa nomenclatura, na questão semântica do vocábulo alma. E Kardec explorou o máximo as interpretações que nós podíamos dar e que na época estavam dando, né? Que eu acredito que hoje, com o avançar da ciência, as comprovações e essas dúvidas já estão sendo mais disseminadas, né? A gente já tem uma clareza maior em relação a isso,
Ninguém mais entende a alma como uma coisa assim, músculo. Essa alma vai inervar o músculo X, ela vai vitalizar o músculo Y. Não tem mais isso. Já se entende que a alma é a encarnação do espírito. Entende? Então, pensar em uma teoria de alma subdividida, hoje em dia, com a fundamentação da ciência, já não se pensa tanto. Porém, Kardec questionava isso ao seu tempo, justamente para eximir qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de má interpretação que pudesse deixar na sua doutrina. Kardec era um grande professor, um grande didata e, o mais importante, na época, as interpretações a respeito da fenomenologia espírita estava, assim, bastante controversa. Kardec conviveu com diversos teóricos, sendo que, digamos assim, uma das teorias sobreviveu até hoje, que foi exatamente a teosofia de Madame Helena Petrovna Blavatsky, que tem o seu valor também. Nós não podemos negar. O estudo que ela e seus seguidores fez a respeito da estrutura, digamos assim, energética do corpo humano foi fundamental. Tanto que Jacó Melo, autor espírita da Federação Espírita Brasileira, dá esse crédito a ela no livro O Passe, que é um livro fundamental, na minha opinião, porque ele disseca todo o assunto de ponta a ponta. Então, nós não podemos dizer que essas pessoas erraram em pensar. Elas talvez tenham se confundido nas palavras, mas não nas ideias. Alê. É uma questão bem interessante, né? Essa questão do fluido vital e da presença ou não de um espírito encarnado naquele corpo. Porque tanto a encarnação como a desencarnação são processos que se dão, não é de uma forma abrupta, né? Então, até o espírito encarnar, né? Desde o momento da fecundação até o bebê nascer, é um processo. E aquele embrião que está ali tem vida, mas o espírito não está ali dentro da barriga da mãe, né? Então, é uma questão que vai falar a respeito disso, né? Do fluido vital e essa diferença do espírito estar ali ou não. E eu me arrisco a dizer que também na questão da morte, existem estudos hoje sobre EQM, né? Em situações que o corpo está ali, mas o espírito já está, né, se distanciando. E a gente, como espírita, sabe que existe uma ligação sutil ainda ali, né? Alguns chamam de cordão, enfim, existe uma ligação sutil ali, mas aquele corpo se movimenta às vezes, né? Tem movimentos voluntários, vocês como os médicos podem falar melhor do que eu, né? Tem alguns movimentos ali voluntários. Quase morte vem sendo estudada desde 1965. Isso, então o fluido vital ainda está ali, né? Mas o espírito já está mais distante, enfim. Então, existe uma diferença sobre isso, né? Aquele ser está vivo, é polêmica, né? Está vivo ou não está? Tanto na questão na barriga da mãe, como nesse estado aí em que ele está se desligando do corpo. O fluido vital ainda está ali, mas o espírito já está se desligando. Inclusive, nós estudamos anteriormente, no mês passado, a respeito da questão do fluido vital ainda sustentando a vida física, que é o que faculta, por exemplo, no indivíduo em morte cerebral doar vários órgãos. Exato, isso, exato. Ou seja, a ciência dos transplantes se fundamenta numa base até quase, uma base espírita. Ou seja, o corpo continua vivo por conta do fluido vital que ainda existe nele. Os órgãos estão vivos, né? O espírito não está mais ali, mas os órgãos estão vivos. Exatamente. Se você me permite, isso tem um prazo, isso tem um lapso de tempo. Um lapso de tempo. Não é
o timing geral, não. Tem um prazo específico. Tem um tempo que não vai poder ser mais cada usado, órgão né? tem o Exatamente. seu prazo específico e isso já está sendo estudado cientificamente há O fluido bastante vital tempo. não está mais ali, quando não pode mais ser usado, não é Não, isso? quando não tem mais fluido Quando não tem vital... mais, não tem como. O óbito é efetivado. Exatamente. Muito interessante. Muito- Mas tem casos também que o espírito fica ao lado do seu corpo, Sim. observando todo o processo, aguardando pacientemente aguardando. Vai Mas isso aí depender já são também. espíritos, já estão uma condição... Exatamente. de um entendimento depende melhor. do entendimento do espírito. Muito maior. E tem Depende, outros que Sim, são sim. retirados e acompanhados pelos seus mentores para evitar maiores sofrimentos. Exatamente. Então, nós temos que ver que, para muitos que ainda sofrem com o fenômeno da morte, e o fenômeno da morte é a coisa mais natural e certa que a gente tem, né? É que sofre com o sofrimento da passagem, desse desligamento do corpo e essa libertação, né, da matéria, o espírito retornando à sua essência, a sua casa, né? A sua origem. E a gente tem que entender que em nenhum momento ficamos sozinhos. Sim. Ou sofrendo. Porque quando, se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, um filho está voltando de viagem, desde o aeroporto já tem todo um preparativo para a grande festa de recebê-lo de volta. Entende? Então, quando a gente retorna à casa do pai, em nenhum momento a gente fica sozinho. Muito pelo contrário. A gente fica muito mais acompanhado, muito mais amparado para que nada possa vir a nos causar qualquer sofrimento além do que seja necessário. É muito interessante isso. Então, vamos enxergar a vida, né, como um processo contínuo, onde está encarnado é só uma fase. Exatamente. Então vamos ver a nossa vinheta agora. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Eu estava comentando aqui com as meninas esse material contido nessa pergunta 140 e nas perguntas anteriores que falam a respeito do processo de encarnação e desencarnação, como se referiu a Angélica. Gente, é muita coisa que a gente tem que estudar. Sim. É muita coisa. Mas vamos ter que estudar parte a parte. Eu vou citar uma pessoa que não é do movimento espírita, nunca foi, mas sempre disse assim: eu não posso descrer de Deus. Eu sou um cientista, e um cientista, olhando a natureza, vendo a complexidade do todo, não pode conceber que este equilíbrio, esta harmonia, venha a não ser de uma mente suprema. Esse sujeito se chamava Enéas Ferreira Carneiro. Foi professor no vestibular, depois aprendi eletrocardiografia com ele. Grande cardiologista. E interessante, a filha dele foi nossa residente. Exato. Depois. Anos depois, a filha dele veio ser residente nossa aqui. E ele sabe onde ele está, e onde quer que ele esteja, ele sabe que eu devo a ele, eu tenho uma dívida de gratidão imensa, não tem o que medir. E ele não me conhecia, e ele me fez um ato dele, digamos assim, me descortinou o meu destino. Ele não sabe, eu sempre agradeci. Tivemos altas discussões ideológicas e discussões, porque ele era apaixonado por tudo que ele acreditava. Tivemos muitas discussões, mas ele sabe que eu serei, enquanto eu estiver nessa encarnação, ou mesmo depois, serei eternamente grato a ele. É isso, a gente me faz lembrar que uma fala, acho que é quase poética, né? Não chega a ser poesia, né? Viva de tal maneira que
quando você partir, todos, inclusive você, estejam felizes porque você está indo para a casa do Pai. Sim, esse é o ideal, né? Vamos lá. Como disse meu amigo, eu quero partir com dignidade. Sim. 2 meses depois que desencarnou, mandou uma mensagem, né? Graças a Deus parti com dignidade. Tá. Então não tem como duvidar. Esse sujeito chamou-se Gerd Dudenhofer, ele e a Déia Campos, mulher dele, porque me trouxeram para cá, para a rádio, em 88. Lá atrás, século passado. Tive que falar. Não, traduzindo, foi mais fácil do que... Denunciando idade. Exato. Não pude resistir. Não tem problema, não pude resistir. A idade nada passado. mais é do que o tempo que a gente tem de encarnação. Claro. Pronto. Agora, por causa disso, você vale a 140. Ora, tá. Eu só queria terminar a 140, no finalzinho, quando ele, de novo, depende do sentido que se dá às palavras, né? A palavra alma. Então, como foi dito, se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa. Se entende que é o espírito encarnado, a teoria está errada. Porque ele fala aqui na pergunta a divisão nos músculos e presidindo as funções dos músculos e tal. Já dissemos aos espíritos, que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário, sem por isso se dividir. Isso faz todo sentido, porque quando você estuda o corpo humano e suas fragmentações, as suas funções, principalmente cada vez mais a parte neural, todas interdependentes entre si, não teria o menor sentido que não fosse assim. Teria que ser dessa forma. Deus sabe das coisas, né? Vamos lá, a pergunta 140A. Deus sabe das coisas. Louvado seja Jesus Cristo. Papai do céu, perdoa. Eu sei, eu estou brincando. 440A. Pergunta Kardec. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Kardec também não deixava fácil, né? Ele esmiuçava todos os detalhes para que ninguém ficasse sem a resposta. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Essa definição de que a alma seria subdividida em partes, etc, etc. Aí os espíritos também respondem também de uma maneira bem objetiva. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa, ponto. Os professores devem adorar esse tipo de resposta. Ou seja, João Batista toma o efeito pela causa. Então, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E aí, comentário de Kardec. Nessa hora que a carapuça vira um pimpão. Mas não é, eu acho ótimo isso. Tipo assim, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Já falamos isso. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e com mais abundância nos que estão centros ou focos de movimento. É interessantíssimo, agora levando a coisa mais pelo objetivo aqui, se a gente parar para pensar, o sistema nervoso central, que é um grande móvel de tudo, inclusive da parte muscular, da parte cardiovascular, da parte de pensamento, o sistema nervoso central, não teria sentido que houvesse uma subdivisão, porque senão não teria como. O funcionamento do corpo humano é uma coisa tão perfeita, tão fantástica, que a gente às vezes anarquiza a coisa por vontade própria, mas isso é só o comentário. Às vezes a gente anarquiza mesmo. E assume a responsabilidade disso. Que não poderia ser de outro jeito. Então vamos lá. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles. E com mais abundância nos que são centro ou focos de movimento. Esta explicação não pode aplicar-se à alma, considerada como o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Ou seja, é tudo um grande complexo. Olha, eu considero aqui já os espíritos colocando uma distinção entre a alma enquanto espírito encarnado, que é o verdadeiro sentido dela, exatamente. E a confusão entre a alma como fluido vital. Exato.
Então, a gente tem que entender isso. Fluido vital, ele vai animar os nossos órgãos e vai dar vida aos nossos órgãos, e principalmente o cérebro, que é o Big Boss, né? Exatamente. E o espírito, a mente geradora, né? Que vai dar a consciência, né? A esse corpo, que vai utilizar dessa máquina poderosíssima para o seu proveito a nível de progresso, Exatamente. seu crescimento. Então, a gente tem que começar a entender. Hoje em dia, a gente já consegue definir isso. Exato. Princípio vital, fluido vital é uma coisa, alma é outra, é o espírito encarnado. Que utiliza a ferramenta. E que utiliza o corpo. Que utiliza a ferramenta. Que o fluido vital vai lhe permitir o uso desse corpo. Exatamente. Então, a gente tem que entender isso para que para as próximas perguntas, a gente já tenha isso bem claro, porque isso vai determinar a nossa essência. Eu acho fantástico. E eu queria só fazer mais um comentário, só para terminar, dentro desse nosso raciocínio, de que o espírito utiliza a ferramenta necessária que o Deus nos permite, que é o nosso corpo, animado pelo fluido vital. E aí, só para ficar o nosso raciocínio, e esse instrumento que Deus nos permite, essa ferramenta que Deus nos permite para continuarmos fazendo o nosso melhor do que podemos fazer em cada existência. É aproveitar as oportunidades que Deus nos dá a cada dia. Porque cada dia, já ouvi muito, cada dia é um dia menos, depende do ponto de vista. Porque pode ser cada dia um dia a mais que você acrescenta no teu crescimento, na tua compreensão, no teu estudo, no que você faz de melhor. E procurando fazer de cada dia o nosso melhor. É isso. Vou pedir a nossa Angélica para fechar o raciocínio daquilo que nós falamos, que foi estudado até agora, porque é o que você disse. A alma é espírito encarnado. Sim. Vamos reafirmar isso para todo mundo. Concordo que a alma é o espírito encarnado. E eu espero que nossos ouvintes, depois do dia de hoje, não tenham mais dúvida com relação a isso. E se tiver, mande um direct para mim que eu explico tudo de novo. E que a gente tem que entender fluido vital. Ele é uma carga de energia que nos foi concedida por um período de tempo para executar as nossas experiências no nosso processo de aprendizado. Exatamente. Logo, não podemos desperdiçá-lo com exageros, com mau uso, com desperdícios. Certo? Exato. Então, vamos ter muita consciência, vamos fazer, como o João fala, né, um bom uso desse tempo que nós temos, porque o espírito ele vai continuar numa outra oportunidade, mas nós temos que aproveitar, se formos inteligentes como somos, aproveitar ao máximo as experiências que nós estamos tendo. Exatamente. E esta carga, que se chama fluido vital, que é a nossa energia de vida, certo? Para o melhor aproveitamento, certo? Sugiro a quem estiver debilitado, procure restabelecer sua energia através de doações fluídicas, como o passe, entende? Como a prece, porque isso restabelece. Faz tipo uma limpeza e você continua firme e forte nessa sua trajetória. É isso aí. Agradecemos pela oportunidade, que Jesus continue nos abençoando, nos estimulando a estudar cada vez mais, porque o estudo nos liberta da ignorância, da treva da ignorância. Que Jesus nos abençoe o propósito hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 27, Pedi e Obtereis. E hoje nós vamos dar início à parte intitulada Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Começa isso no item 9 e vai até o item 15. Então, vamos ver se nós conseguimos estudar isso tudo no programa de hoje. Caso não consigamos, nós continuaremos no próximo programa. Mas vamos lá, então. Já no item 9, o primeiro dessa parte, Kardec nos diz o seguinte: a prece é uma invocação. Por intermédio dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Então, o importante aqui desse item é que, além de Kardec nos esclarecer bem quais são os tipos de preces, ou seja, os motivos pelos quais nós fazemos uma prece, nós oramos, e através do pensamento e do sentimento que nós fazemos isso, os objetivos, como ele diz aqui, pode ser que seja um pedido que a gente queira fazer, pode ser que seja um agradecimento, ou pode ser por glorificar Deus. Então são esses os principais motivos. E também nós podemos orar por nós mesmos, se for nosso interesse, ou por outras pessoas que nós achamos que estão necessitadas. Podemos orar por pessoas que estão vivas e pessoas que não estão vivas. Já nos expôs o tipo de prece que estão ao nosso alcance. E diz mais: as preces feitas a Deus, quer dizer, quando nós oramos diretamente com Deus, estamos nos dirigindo a Deus, os espíritos encarregados da execução das vontades de Deus ouvem essas preces e vão atender os pedidos conforme seja o caso, o merecimento, a circunstância. Eles vão atender dentro do que for possível, mas são esses espíritos que são encarregados de dar cumprimento às vontades de Deus é que vão nos atender. Isso quando nós oramos diretamente a Deus. Agora, nós podemos orar dirigindo-nos a esses espíritos bons, e essas preces são reportadas a Deus também, sem problema algum. Agora, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, como é o caso de orarmos a espíritos bons, nós estaremos recorrendo a intermediários, intercessores. Mas não há problema algum, visto que nada do que eles venham a fazer vai ser feito sem que a vontade de Deus esteja sendo atendida. Então, os dois caminhos estão perfeitos. Você pode orar direto a Deus, ah, meu Deus, tal, ou ah, meu santo tal, ah, meu caboclo tal, oh, meu pai fulano, doutor fulano, não importa. Essas preces todas passam por esse espírito de boa vontade que cumpre a vontade de Deus. Eles não vão executar nada que não esteja dentro
das leis de Deus, da vontade de Deus. Não há problema algum. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, quer apenas lhe chegue ao nosso pensamento. Para compreendermos o que se passa em tal circunstância, precisamos imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Mas a diferença de que as vibrações do ar estão circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, estabelece uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, Kardec está nos explicando aqui como é transmitido este pedido que nós fazemos. Os pedidos, os agradecimentos, os louvores que fazemos na prece, em nosso pensamento, são transmitidos a esses espíritos, estejam eles aqui no nosso planeta, estejam em qualquer parte do universo, isso não tem limitação, através do fluido cósmico universal. Porque todos nós, encarnados, neste planeta ou em qualquer lugar do universo, estamos imersos, imiscuídos no fluido cósmico universal. Da mesma forma que nós aqui, habitantes do planeta Terra, estamos aqui imiscuídos, imersos no ar, na atmosfera. Tudo no planeta Terra, do que é material, seja mineral, vegetal ou animal, está imerso no ar, na atmosfera. Da mesma forma que tudo também está imerso no fluido cósmico universal. Aí não se limita à atmosfera da Terra, é em qualquer parte do espaço. Então, através desse fluido, que o pensamento nosso vai vibrando e sendo transmitido até chegar a esses espíritos, ou a pessoa que está precisando também daquela nossa oração. Da mesma forma, ele compara isso à transmissão do som pelo ar. O ar é o veículo através do qual o som é transmitido. Então, se eu emito um som aqui, há uma vibração, não é, daquela frequência, daquela nota em que eu emiti o som. Essa frequência, essa vibração vai sendo transmitida pelo ar, pelas moléculas do ar, até se dissiparem. Elas têm força, vai chegar até um ponto que não vai ter mais força para prosseguir. Não é o caso do pensamento. Ele não é limitado a sua força, a sua potência. Até porque eu acho que não é só o pensamento que está envolvido nisso. É o nosso sentimento, o que nós temos de mais forte dentro de nós é o nosso sentimento. O pensamento é um meio de transmissão daquilo que nós sentimos e que desejamos, que queremos. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar que se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem suas inspirações, que se estabelecem relações à distância entre encarnados. Então, há essa transmissão do pensamento, no caso da oração, é a mesma que é usada pelos espíritos para fazer sua comunicação. Eles se comunicam desta forma, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Então, por isso que não há distância para a comunicação dos espíritos desencarnados. Nós, eventualmente, também temos essa capacidade, mas não sabemos ainda como usá-la de forma adequada. Não sabemos. Há pessoas aqui na Terra, no planeta, que têm condições, né, devido à sua condição moral, sua condição de conhecimento, de usar esse tipo de comunicação, mesmo quando encarnados. Não é o caso da maioria. Nós estamos limitados por do nosso corpo físico. Mas nós conseguimos, de alguma forma, mesmo de encarnado para encarnado, transmitir
o que sentimos. Na realidade, nós transmitimos sempre o que sentimos, o que pensamos. Nós estamos o tempo todo transmitindo o que pensamos e o que sentimos. Agora, o outro encarnado é que às vezes não tem condição de captar com clareza. Não capta com clareza. Mas muitas vezes ele sente os efeitos daquilo que nós estamos pensando ou sentindo a respeito dele. Isso funciona quando nós desejamos o bem a uma pessoa, queremos que ela esteja bem, estamos de longe aqui, pensar, mas fulano está tão longe, puxa vida, gostaria que ele estivesse bem, ele está precisando disso ou daquilo, que ele possa alcançar. Ele vai receber essa influência, essa vibração. Muitas vezes não tem capacidade, como nós aqui, de entender isso, de perceber. Mas a mensagem vai. Ele sente a mensagem. Da mesma forma, se mandarmos uma mensagem ruim, aí vai depender do merecimento de cada um, se a mensagem vai fazer efeito ou não. Essa explicação se dirige principalmente aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar inteligível os seus efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Ou seja, Kardec não está aqui com o objetivo tratar a prece de uma forma materializada. Não está querendo falar isso. Não está, vamos dizer assim, cientificando a prece. O que ele está tentando fazer é tornar para nós inteligíveis os seus efeitos, como ela se procede. Para que a gente não pense que é um milagre. Eu orei para fulano e ele melhorou. Foi assim só porque eu falei meia dúzia de palavras, dirigindo a Deus. Não é assim. Tem um mecanismo até disso, uma coisa lógica, coerente. É o que ele está tentando nos mostrar. Nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que está apto a torná-la eficaz. Também aí é uma forma de se expressar. Quando ele diz que está tudo isso submetido à vontade direta de Deus, está subordinado à vontade de Deus, é correto. É a vontade de Deus que impera no universo. Mas essa vontade age para cada um especificamente em função do seu merecimento. Ela está aí. A vontade de Deus está no universo. A vontade de Deus é o amor, é a misericórdia. Está aí, no universo, à disposição. Mas cada um vai sofrer seus efeitos, suas restrições ou não, em função daquilo que faz por onde merecer. Então a prece pode se tornar eficaz pela vontade de Deus, sim, mas a vontade de Deus jamais vai descumprir o nosso merecimento. Por isso que muitas vezes a prece pode ser atendida ou pode não ser atendida. É o caso da fé a que Jesus se referia. Nós temos que ter merecimento para a coisa funcionar. Pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se desse se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta, até o fim de seus dias, uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Como eu estava dizendo, a prece, o atendimento da prece, a vontade de Deus, depende do nosso merecimento, da nossa parte, como vimos naquele capítulo do Buscar e Achareis. Nós vamos encontrar a solução para tudo, mas temos que buscar, temos que fazer a nossa parte, temos que trabalhar. E trabalhar corretamente, para justificar o nosso merecimento, para poder ser atendido. É como ele diz aqui, não adianta eu estar doente, estou passando por uma situação difícil, estou sofrendo muito. Eu não oro, não peço nada, as coisas vão continuar, a doença vai continuar funcionando simplesmente dentro dos processos normais. Agora, se eu oro e resolvo, nessa reflexão, ver que muitas coisas que eu faço não estão corretas, e vou me esforçar para modificar meu comportamento, esses espíritos a quem eu pedi ajuda
na prece, vão me ajudar também a resistir às tentações, a resistir a meus impulsos de fazer coisa errada. Então, a tendência é esse sofrimento que eu estou passando pela doença diminuir. Se não chega ao ponto de a doença terminar, porque meu merecimento não chega a tanto, mas pelo menos o fardo vai ficar mais leve, o jugo mais suave, aquilo que Jesus prometeu do consolo. Nós passamos a andar dentro daquilo que Jesus preconiza, a lei do amor e da caridade, então já aquele fardo, aquelas dores, aquele sofrimento já começam a diminuir. Porque até então não estava dando motivo para acabar com isso. Mas no momento em que eu entendi, peço ajuda aos espíritos para diminuir o meu sofrimento, diminuir o fardo, diminuir o jugo, mas também me ajudar a atender a lei do amor e da caridade, a coisa tende a melhorar. Às vezes não vai dar tempo de até os últimos dias nossos aqui, a coisa está totalmente resolvida. Mas vai diminuir o problema? Vai. E pode ser que na espiritualidade já diminua mais ainda, e quando eu voltar em outra encarnação, esse problema já nem mais exista. Então, de qualquer maneira, é sempre tempo de começarmos a orar, a usar esse mecanismo em nosso favor, e em favor de outras pessoas a quem nós queremos bem. Como eu disse, esse capítulo aqui é o penúltimo, antes de preces, que é uma consequência desse aqui, porque para nos mostrar que, mesmo quando nós não estejamos conseguindo as coisas que precisamos, atendendo ali o que é ensinado nos outros capítulos, agora é hora de, pelo menos, apelar para a prece. É um recurso válido. É um recurso válido. Ele vai nos ajudar, se não ajuda instantaneamente para aquele problema específico, vai nos ajudar a médio e longo prazo, que nós vamos mudar o nosso modo de agir, de pensar e de sentir as coisas. Se dividirmos em duas partes os males da vida, uma constituída dos males que o homem não pode evitar, outra das tribulações que ele mesmo é a causa principal, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda excede em grande número a primeira. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, das quais se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações à lei de Deus e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que essas doenças acarretam. Se puséssemos limites à nossa ambição, não teríamos a ruína, e se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recairíamos da queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos as vinganças. Então, são alguns preceitos que, se nós cumprirmos, vamos evitar muito motivo para pedir ajuda na prece. Nós vamos orar para agradecer e louvar a Deus, porque não temos o que pedir, que está tudo correndo bem, porque nós já fizemos o trabalho. Não fizemos o trabalho. Agora, é claro que nós não vamos conseguir fazer esse trabalho totalmente bem feito, perfeito, porque nós ainda somos sujeitos a muita encrenca. Mas se pudermos ir diminuindo, vamos correr para o abraço, como se diz aí. Nós não vamos conseguir sair santos desta encarnação, nem isentos de contas para pagar ainda. Vão ficar sobras de conta, de boletos a pagar em próximas encarnações. Vão ficar. Tudo bem. Mas podemos diminuir o pacote de boletos, gente. Vamos diminuir. E está dando aqui motivos. Dizendo, ó, vocês estão muitas vezes em encrenca, cheio de boleto para pagar, porque agiram destas formas erradas aqui. Que ele está dizendo aqui. Não é? Os limites da ambição, o orgulho, tudo isso. Então, é preciso que nós observemos essa parte.
Mas, como eu disse para vocês, esse capítulo é um pouco longo, não vai dar como estudá-lo todo hoje. Vamos prosseguir no próximo programa, onde recomeçaremos aqui deste item 12 para pegarmos o fio da meada. Por hora, vou deixar vocês aqui votos de muito boa noite, uma noite abençoada de paz e de tranquilidade, e todos nós possamos prosseguir em paz, com a graça de Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.